Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo e do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso tema do debate de hoje é o adolescente e a transgressão à lei. Um tema que ganha importância no ano 2000, onde completamos 10 anos da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, uma das leis mais avançadas no mundo nesta área. Hoje nós temos no estado de São Paulo 5 milhões de adolescentes de 12 a 19 anos vivendo aqui. Destes, 3.794 cumprem medida de privação de liberdade nos internatos da FEBEM e 9.244 cumprem medida em meio aberto. 50% deles estão na capital. Nós temos assistido a um número crescente de rebeliões na FEBEM com espanto e com tristeza. Rebeliões que têm se transformado num espetáculo de violência, muitas vezes terminando em morte. Então, de um lado, temos uma legislação avançada, das melhores do mundo. De outro, adolescentes vivendo numa realidade terrível, bem ao nosso lado. E fato é que os próprios governos têm transgredido a lei. Apesar dos 10 anos do ECA, muito pouco, quase nada tem sido feito para adequar o atendimento a esses adolescentes àquilo que está previsto na lei. Para conversar sobre esse problema, que é um problema grave e difícil, estamos aqui hoje com Maria de Lourdes Trace Teixeira, psicóloga e coordenadora da Comissão de Criança, Adolescente e Família do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Com Marta Toledo, promotora da Justiça e professora de Direito da PUC de São Paulo. Com Dona Maria da Conceição Pagnelli, presidente da AMAR, Associação de Mães e Amigos da Criança e Adolescente em Risco. E com Luciana Cirilo, psicóloga e trabalhadora da FEBEM. Marta, vou começar com você. Na sua opinião, o que leva esses adolescentes a cometerem o delito? E se você acha que esse tipo de comportamento tem acontecido principalmente ou exclusivamente com os adolescentes de classe pobre? Olha, eu queria começar pela segunda parte da sua pergunta. Eu acho que os estudos têm demonstrado que os nossos adolescentes que têm praticado infrações penais ou que estão cumprindo medidas socioeducativas em privação de liberdade, não são, na sua maioria, originários dos segmentos mais pobres da população. A gente teve alguns estudos já, né, que são todos coincidentes. A FEBEM encomendou um levantamento, uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP, e que apontou nesse sentido. O Núcleo de Estudos da Violência da USP já também fez pesquisas nesse sentido. Os próprios dados estatísticos da Promotoria da Infância aqui da capital, das varas de infratores, são também nesse sentido. Os dados, por exemplo, da Faculdade de Saúde Pública da USP, são de que 50%, se não me falha a memória, das famílias, pelo menos, das famílias dos meninos que praticaram, que estão internados na FEBEM, tem casa própria. Né? Então, a realidade é bem diferente daquela imagem que às vezes a gente faz, né, que são os rapazes filhos das parcelas mais desfavorecidas da população que estão praticando os atos infracionais mais graves. Agora, o que leva alguém a praticar um crime, eu acho que é uma das perguntas mais difíceis que existem. Né? A ciência não tem resposta para isso. Nenhum estudo nunca conseguiu desvendar essa situação. Eu acho que, se você olha de uma perspectiva global dentro da sociedade, você vê que sociedades em que as necessidades básicas da população, de alimentação, de moradia, de saúde, elas estão satisfatoriamente preenchidas, não é? Os índices de criminalidade são muito baixos. Você vê os países europeus, por exemplo, têm índices de criminalidade baixíssimos comparados aos nossos ou comparados, por exemplo, ao dos Estados Unidos, que é um país rico e que tem índices de criminalidade muito elevados, né, em relação aos índices europeus, por exemplo. Então, no geral, assim, eu acho que existe essa ligação entre a satisfação das necessidades fundamentais da população e as taxas de criminalidade. Todos os estudos apontam para isso. Agora, no que leva uma pessoa, né, e principalmente um jovem, a praticar um ato infracional grave, um crime grave, eu falo grave porque os atos infracionais leves, a juventude, a gente tem que considerar também que a transgressão às regras de convívio social é uma coisa meio que inerente ao processo de crescimento do ser humano, né?
A criança, desde pequenininha, ela cresce aprendendo as regras, testando os limites, e para isso transgredindo. Acho que vocês que são psicólogos sabem explicar isso muito melhor do que eu. Agora, cometer ato infracional de gravidade, isso sempre é uma parcela muito pequena da população, seja adulta ou seja dos jovens, né? É uma parcela que nunca passa aí de 1-2% de todas as pessoas que compõem a sociedade. Dona Conceição, como é que a senhora percebe, como é que a família vive essa situação de um adolescente estar cometendo um ato infracional? Como é que a família vive e percebe isso? Com muito desespero. Tá? Quando a gente percebe, a mãe percebe que o seu filho está envolvido num ato infracional, com drogas, né, com traficante ou com roubo, ela entra em pânico, em muito desespero, e a sociedade não se alerta a isso. Não percebeu que quem mais sofre diante desse quadro é a família. A mãe entra em desespero, em parafuso mesmo. E a associação dá um apoio a essas mães, tem uma possibilidade de ajuda? Como é que a senhora percebe essa coisa de coletivizar esse sofrimento? Então, a associação, nós nos reunimos, as mães estão em desespero, nos procuram, nós a acolhemos, temos um trabalho psicológico, pedagógico ali de assistência psicológica com as famílias e com os adolescentes que estão sendo desinternados. E assim, a nossa associação, eu costumo falar que é um pedacinho do céu. É um cantinho preparado só para as mães, onde nós nos encontramos, porque ali todas têm o mesmo problema, todas têm a mesma dor, ali se fala sem preconceito e sem medo. Tá? Ali se chora, ali se desabafa, e quando a gente sai dali, estamos aliviadas. Por falar em preconceito, né, Lurdinha, eu queria estar colocando uma questão. A mídia tem trabalhado muito com o preconceito que coloca o adolescente pobre, ele é menor, o nome dele é outro. E o adolescente de classe média, de classe alta, ele é um adolescente. Como é que você percebe essa produção do preconceito que a mídia acaba ajudando também a sociedade a manter? Eu fico pensando que se a gente recupera um pouco da história, né, a gente vai ver que sempre o perigoso, foi associado com as camadas, né, mais pobres da população. Quer dizer, a transgressão, o perigoso está situado ali. Né? Isso a gente vai ver desde a passagem do século, né, do século XIX para o século XX, quando começou a se chamar menor, né, esse adolescente pobre que andava na rua, porque no início do século já tinha molecadinha, né, no século passado, essa molecada que andava na rua. Então, o conceito de menor, ele foi sendo construído para designar esse adolescente, essa criança e adolescente pobre, que é perigoso ou potencialmente perigoso, né? A pobreza como, vamos dizer assim, um lugar de sociabilidade que favorece a transgressão. Os meios de comunicação de massa, sem dúvida, né, acabam sendo um fator importante para a disseminação dessa mentalidade que a gente observa até hoje, né? Então, a criança e o adolescente pobre a gente chama de menor, né? Os filhos das outras classes sociais são crianças e adolescentes. Até a chegada do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tinha para essa infância e juventude pobre, né, a gente tinha o Código de Menores, que considerava todos em situação irregular, né? O que o ECA vem, né, de grande avanço é construir um instrumento jurídico, né, que garante direitos de infância e juventude para todas as crianças e adolescentes brasileiros, independente da classe social, né? Porque hoje o fenômeno do abandono, da vitimização doméstica, ou mesmo da prática de delito, né, são fenômenos que atravessam todas as classes sociais. Então, a gente está conversando aqui hoje sobre o adolescente infrator, aquele que cometeu algum delito, algum ato de transgressão à lei. E a gente sabe que muitos deles cumprem medida de privação de liberdade na FEBEM, você trabalha lá, né, Luciana? Como é que você percebe, como que a FEBEM tem construído, que cultura a FEBEM tem construído com esses adolescentes? Como é que você percebe a relação interna deles, entre eles próprios, a questão do seguro, que a gente vê pela imprensa que muitos adolescentes estão no seguro, como é que você vivencia isso? Eu acho que a FEBEM hoje ela está num momento de crise, né?
E a falta de proposta socioeducativa que possa mediar um pouco a relação, né, as relações entre os adolescentes, acaba propiciando a instalação da cultura do mais forte sobre o mais fraco, né? E eu acho que o seguro, ele se sente é um lugar que está instituído ali, né, por falta de uma proposta. Eu acho que se tivessem propostas para trabalhar, para mediar os conflitos que certamente vão existir, né, nas diferenças que se esbarram ali no cotidiano institucional, elas necessitam uma intervenção para que elas sejam cuidadas. E essa intervenção que não vem, ela propicia que ocorra esses conflitos e essa coisa absurda que é o lugar do seguro. Essa questão do atendimento é bastante importante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já para continuar conversando sobre o adolescente e a transgressão à lei. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. A psicologia brasileira vai mostrar a sua cara. Participe da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia de 5 a 7 de outubro no Centro de Convenções em Embi. Uma grande feira de experiências e práticas profissionais comprometidas com a transformação da realidade social brasileira. A mostra é aberta a estudantes e profissionais da psicologia. Compartilhe suas experiências e ideias. A Mostra Nacional de Práticas em Psicologia é uma realização dos Conselhos de Psicologia do Brasil. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e da TV PUC de São Paulo. Estamos hoje aqui conversando sobre o tema o adolescente e a transgressão à lei. No outro bloco, falamos um pouco sobre preconceito e essa cultura da violência. E agora queremos aprofundar um pouquinho a conversa sobre o atendimento ao adolescente infrator. Marta, quais as medidas socioeducativas previstas hoje pelo ECA para a criança e adolescente que estão em conflito com a lei e por que a internação acaba sendo ainda a mais utilizada? Bom, as medidas previstas para o adolescente que pratica crime, não é? Ou seja, para a pessoa que tem entre 12 e 18 anos, são a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a colocação em casa de semiliberdade e a internação. A internação é uma medida privativa de liberdade, a semiliberdade também é uma medida privativa de liberdade, mas de natureza bem mais branda do que a internação. Não é verdade que a maior parte dos casos é aplicada a medida de internação. Os próprios dados que você deu aí no começo do programa, dos adolescentes que estão submetidos à rede da FEBEM, né, são da ordem de que 1/4 estão na medida de internação e os outros 3/4 estão em medidas de meio aberto. Eu acho que o problema maior que a gente está enfrentando é que as medidas socioeducativas, nenhuma delas está sendo aplicada, ou quase nenhuma delas, está sendo aplicada como deveria ser. Nem as medidas de meio aberto, que deveriam ser priorizadas em muito, para que a gente não tenha que chegar no nível de ter que aplicar para aquele rapaz que praticou uma pequena infração, depois outra, daí o negócio vai ficando mais grave, a gente chega na internação, para que a gente interrompa esse processo nascedouro, a gente precisava ter uma medida de meio aberto que fosse de qualidade. Uma liberdade assistida, um programa de prestação de serviço à comunidade que fosse efetivamente pedagógico. E a gente não tem, que pese o esforço dos técnicos que trabalham nesses programas, que há muitas pessoas preparadas e que dão sangue mesmo para tentar fazer o seu serviço. Agora, como é possível um técnico cuidar de 80, 90 adolescentes, que, se não me falha a memória, é a média que a gente tem no atendimento do serviço da FEBEM, não é? Um técnico para 90 adolescentes em liberdade assistida. Não é nem possível, às vezes,
esse técnico conversar com o adolescente uma vez por mês. E na internação, eu penso que a gente vive o mesmo tipo de problema, porque o que a lei quis estabelecer, né, ou estabelece, é que como o adolescente, o jovem, ainda é uma pessoa que está em desenvolvimento, uma pessoa que está em desenvolvimento físico, psíquico, emocional, uma pessoa que não se formou ainda, né, que além de responsabilizá-lo pelo crime que ele praticou, né, além de proteger a sociedade do ato que ele praticou, que foi violento, que foi grave e que acabou justificando a internação, que além de fazer isso, que a sociedade, através do Estado, investisse no potencial positivo desse jovem, através de um processo pedagógico para que ele pudesse superar ou ajudá-lo a superar essa situação que levou à prática do crime, para que ele possa ser um cidadão útil para ele mesmo, e para os seus familiares e para toda a sociedade, e desenvolva suas potencialidades. Mas nós não estamos fazendo isso. E como é que a gente pode fazer isso também em grandes casas, não é? Casas com 100, 200, 300 rapazes internados, casas em que a gente ainda está misturando os adolescentes que praticaram 1 ou 2 crimes violentos com adolescentes que praticaram 10, 15, não é? Com adolescentes que são primários e outros que têm um envolvimento profundo com o crime organizado, e em unidades enormes. Não tem condição de nenhum projeto pedagógico ser implementado. Me parece que uma base necessária para esse projeto pedagógico é a integridade física do adolescente que está ali. E a gente tem ouvido notícias de maus tratos aos adolescentes dentro das unidades de internação, às vezes desmentidas pelas direções das unidades. A senhora que está acompanhando mais, dona Conceição, esse momento do adolescente ali dentro, o que a senhora deveria dizer sobre isso? Sobre as denúncias de maltratos, não é fantasia de ninguém, não é fantasia da família, não é fantasia da mídia, infelizmente não é. Existe realmente as grandes, tá aí, de primeira mão vou passar, Cadeão de Parelheiro está funcionando. Começou sexta-feira, foram transferidos 26 meninos para lá. Muito sutil, tá? Mas já estão lá os meninos instalados no Cadeão de Parelheiros, aquele que a promotoria da Vara da Infância expediu uma liminar pedindo que não fosse feito, mas o presidente do Supremo Tribunal cassou a liminar e lá está. Ao bom contento do seu governador, já estão os meninos no Cadeão de Parelheiros. Então, o que podemos esperar de uma situação dessa? Porque o que se determina são unidades pequenas, com 40 no máximo de adolescentes, e aí se constrói, se reforma presídio de segurança máxima, onde vai comportar 300, 400 meninos. Eles querem o estouro, realmente. Eles não estão querendo nada. Não se tem compromisso, realmente. Nós estamos no país da ditadura. E aí, como contê-los? Com cacete, realmente. Porque a situação é precária, a situação é terrível. Cadeão de Santo André está com 26 adolescentes. Um absurdo o espancamento, os maus tratos. Os meninos ficaram desde sexta-feira sem colchão, sem lençol, sem cobertor, sem roupa e sem alimentação. Abandonados. Dentro de... Tem celas que a água está com 3 a 5 centímetros de goteiras. Os meninos estão com os pés brancos de estarem no meio das goteiras em Santo André. São 26 meninos, gente. O que é? Como é que um diretor, uma assistente pedagógica, uma equipe que lá está, não se controla 26 meninos? E aí as mães resolveram dormir, tá? É uma denúncia. As mães dormiram. 4 mães dormiram nesse final de semana no Cadeão de Santo André. E hoje, a encarregada técnica, junto com o diretor da unidade, estava mandando um ofício para o DEGE, pedindo que essas mães não visitem mais os seus filhos. Eu liguei lá, conversei com ela, ela falou: a senhora acha certo? Eu falei: eu acho corretíssimo. E vocês dão sorte, porque essa mãe não sou eu. Porque se fosse eu numa situação dessa, eu não só dormiria, como estaria interna junto com meu filho lá dentro. Porque é desumano. Ela calou a boca. E hoje mesmo nós já estamos mandando um ofício, já enviamos um ofício para a Vara da Infância, para a Secretaria e para a Presidência da FEBEM, né, pondo a par deles a situação, e esperamos que o manifesto... E acho que é importante registrar aqui que o Conselho Regional de Psicologia esteve junto com outras entidades de Parelheiros, fazendo uma vistoria técnica, e assinamos, entregamos ao secretário um laudo colocando a
impossibilidade de desenvolvimento de medidas socioeducativas na forma como está hoje Parelheiros. E é interessante porque alguns artigos têm mostrado que esse adolescente que a sociedade, através do poder público, através do executivo, através do não cumprimento da lei, tem colocado sempre no lugar de réu, ele, na verdade, a estatística mostra, ele é muito vítima também, né? Para cada assassinato cometido por um adolescente em São Paulo, 16 adolescentes são assassinados no mesmo dia, né? Lurdinha, como é que você vê essa situação? Quer dizer, esse lugar difícil que estamos colocando o adolescente na sociedade, esse movimento crescente da sociedade pedindo que seja mais repressivo a ação do governo sobre eles. Como é que você analisa isso? O sério nisso tudo é que a opinião pública, no geral, né, ela defende as práticas repressivas, né? E nesse sentido, os meios de comunicação de massa, eles acabam jogando, né, tendo uma importância aí muito grande, né? Os meios de comunicação de massa, muitas vezes, na dramatização, né, da criminalidade, criando um clima de insegurança, de medo na população, que acaba exigindo mais o quê? Mais repressão, né? Como se uma questão que tem a ver com educação, com saúde, no caso dos adolescentes usuários de droga, não é? Uma questão que tem a ver com a existência de políticas para a juventude, né? Políticas culturais, né? Na área de esporte, enfim, a gente pudesse resolver exclusivamente, né? Na esfera da segurança pública, da repressão, né? Que não se defende a impunidade dos adolescentes que cometem delito, né? A medida socioeducativa de privação de liberdade, por exemplo, que deveria ser destinada exclusivamente para adolescentes com delitos graves, com comprometimentos maiores na vida da criminalidade, né? Ela tem sim um caráter punitivo. O que se defende também, né, é que aí precisa de um modelo de atendimento, né, que de fato haja educação e tratamento para esse adolescente, né? Quer dizer, essas condições que a dona Conceição nos relata aqui, que não são, infelizmente, condições excepcionais, né? Semanalmente, nos últimos meses, se houve relatos semelhantes, né, nas várias unidades desse sistema de atendimento da FEBEM em São Paulo, quer dizer, são condições desumanizantes, desumanizadoras, né, de indignidade, que nós estamos produzindo adolescentes cada vez mais violentos, portanto a sociedade, né, fica cada vez mais com medo destes adolescentes e defende práticas cada vez mais repressivas. Quer dizer, nós precisamos de algum movimento, né, do Poder Executivo, Judiciário, sociedade civil, quer dizer, uma parceria grande aí, meios de comunicação de massa, né, para romper com esse ciclo. O governo de Estado acenou com uma possibilidade de mudança na FEBEM, nesse sistema todo de atendimento à criança e adolescente, particularmente também esse conflito com a lei. Luciana, você que está lá dentro da FEBEM, como é que você está vendo esse momento chamado de transição pelo governo de Estado, de um modelo repressor da FEBEM ainda atual, para um novo momento de atendimento em que fosse implementada a questão socioeducativa? Olha, com muita ambiguidade, né? Eu acho que está tendo um discurso de tentativa de mudança, mas que acho que a dona Conceição trouxe alguns momentos aí, que como é que você explica um discurso que diz que vai na direção de um novo olhar, de uma nova prática, e com práticas de levar adolescentes para as cadeias, né? Quer dizer, é totalmente contraditório. Ao mesmo tempo, eu vejo algumas iniciativas eu, por exemplo, eu trabalho numa unidade educacional e eu recebo adolescentes de uma unidade de acolhimento provisório. E eu tenho tido relato de adolescentes que estão falando bem dessa unidade, né, que estão tendo atividades o dia inteiro, que estão elogiando, e estão chegando muito diferente do que como chegavam. Então eu acho que existem muitas coisas absurdas acontecendo,
né? Mas existem algumas práticas que eu acho que a gente também tem que olhar para isso, para que elas não morram. É muito difícil você mudar uma cultura, principalmente porque a FEBEM passa por funcionários, passa por representações desses funcionários, e são essas representações que precisam ser trabalhadas a longo prazo, né? Acho que assim, é necessário isso. Se não se trabalhar com essas representações, quem faz a FEBEM hoje são os funcionários, somos nós, né? Então nós também precisamos trabalhar com essas representações e precisamos ser atingidos por isso, né? Para que nós mudemos o nosso olhar, a nossa forma de atender, com a colaboração aí do governo, para que facilite oferecendo algumas condições, né? Como a Marta falou, quer dizer, unidades com poucos adolescentes, né? Uma quantidade razoável de casos por técnicos, de educador por adolescente. Acho que isso daí é necessário, mas também é necessário trabalhar com essas representações. Acho que tem sido feitas várias falas no sentido de reforçar a necessidade de que essa transição seja acompanhada pela sociedade civil organizada, que possa estar acompanhando, cobrando, e aí percebendo junto o que está acontecendo nesse momento grave, né, de mudança, contribuindo com propostas, com debates, né, e com discussões a respeito do assunto. Bom, a diversidade vai ficando por aqui. Nós conversamos hoje sobre o tema o adolescente e a transgressão à lei. Queria agradecer a participação de vocês e convidar você para o nosso próximo encontro em julho com o tema A Exclusão no Mundo do Trabalho. Fique conosco e até lá. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.